Então, para encerrar essa primeira aula aqui do curso de autodidatismo, lembre-se que autodidata então é aquela pessoa que está apta, né, tem capacidade de aprender e aplicar conhecimentos por conta própria. Eu quero fazer uma relação justamente entre o autodidatismo e o bem-estar subjetivo. Né, a percepção de quão bem nós estamos, né, o nosso bem-estar é percebido. Então a gente falou de pressupostos aí, né, que são essas mentiras que no final das contas a gente acaba acreditando nelas e elas viram umas verdades absolutas pra gente, que são os tais dos pressupostos, né? Lembrar você que um mundo fora da caixinha desses pressupostos, né, quando a gente se impõe essas verdades, elas são limitantes. No final das coisas, elas são limitantes. Então lembre-se, né, que um mundo fora da caixinha dos pressupostos pode ser maior e melhor. Ou seja, é um mundo em que você já aprendeu mais coisas, você dominou o hábito, né, você incorporou na tua vida o hábito de ser autodidata e aprender por conta própria. Com certeza uma vida melhor, né, tá te esperando se você conseguir fazer isso. Porque você vai ter lá no teu arcabouço, lá na tua caixa de ferramentas, mais atitudes vencedoras. Você vai ser mais motivado, você vai ter mais foco, você vai estar com a cognição melhor, né? Assim como as pessoas têm certeza que praticar exercícios físicos faz bem para a saúde, tem uma nova vertente aí da medicina, né, da neurociência, que mostra que praticar exercícios mentais também é um grande diferencial, também deveria ser obrigatório para a grande maioria das pessoas, né? E aprender coisas por conta própria é uma das formas de exercitar o cérebro. Então você conseguir desconstruir esses pressupostos e realmente ser autodidata, manter contínuo, né? Vou colocar aqui, ó, um autodidatismo contínuo, né? Aquilo que é duradouro mesmo, te traz maior bem-estar subjetivo. Então, aprender coisas novas te traz aumento das dimensões de psicologia positiva, aumento das dimensões do que torna o ser humano, do que dá para o ser humano uma qualidade de vida maior, que são essas dimensões PERMA. Então, isso aqui é um estudo, né, começado pelo um psicólogo positivo, né, que começou, na verdade, com esse termo de psicologia positiva, o Martin Seligman. Acho que é assim que escreve o nome dele. Então ele foi presidente da Associação Americana de Psicologia por muito tempo aí, e ele cunhou, na verdade, fizeram pesquisas e mais pesquisas, e várias outras mais modernas apontam para os mesmos 5 ingredientes, ou 5 dimensões do bem-estar subjetivo e qualidade de vida. Então, quais são? Emoções positivas. Então, se você tem o hábito do autodidatismo e você incorporou isso na tua vida e você consegue realmente aprender e aplicar conhecimentos por conta própria, provavelmente você vai experimentar mais emoções positivas na tua vida. Né? Porque você vai se sentir bem com você mesmo. Você, poxa, eu queria aprender a falar inglês e agora eu sei isso. Aí quando você aplicar essa habilidade que você aprendeu por conta própria, você se sente bem. Você olha para trás e fala, poxa, valeu a pena todo aquele esforço. Eu consegui, eu sou um vencedor. Enfim, qualquer coisa aí que você diga para você. Mas de qualquer forma, você tem esse aumento dessa dimensão do bem-estar subjetivo aqui, né, a dimensão PERMA, que é as emoções positivas. Outra dimensão positiva que é muito interessante é o engajamento, né, o E, que pode ser aí por engajamento ou entrar em fluxo, né, com as suas habilidades, né, ou com aquilo que você está aprendendo. Então, por exemplo, imagino que você já tenha experimentado algum dia de trabalho mesmo, que muitas vezes é tedioso, mas muitas vezes você estava lá resolvendo um problema do teu trabalho e você ficou totalmente imerso naquilo. Você ficou assim absorto, você não viu o tempo passar, você não sentiu vontade de comer alguma coisa, não sentiu fome, não sentiu vontade de fazer xixi, nada disso. Você ficou ali realmente absorto, imerso naquela atividade e nem parou para pensar o que estava acontecendo. Quando terminou a atividade, você olhou para trás e você pensou assim, poxa, foi muito bacana, eu mandei bem, eu vou fazer isso de novo porque, né, eu sou bom nisso, enfim, gostei de fazer isso. Então, ter atividades, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida laboral, né, que nos dão esse sentimento de engajamento, é bom para a qualidade de vida. Nós percebemos que nós temos coisas, ou que nós somos capazes de fazer coisas que só nós somos capazes de fazer. Então é importantíssimo, né? Uma das dimensões aí, então, né, do bem-estar subjetivo é justamente não são só sentir emoções positivas, mas também conseguir se engajar com as atividades que nós fazemos. E o autodidatismo, né, o estudo de habilidades ou conceitos por conta própria, com certeza promove um aumento do engajamento, porque você vai precisar se engajar para aprender algumas coisas, né? Aquilo que você quer aprender. E claro, se você conseguir ainda alinhar isso com como é que eu poderia dizer, habilidades que você gostaria de aprender, ou que são interessantes para você, é mais fácil de você se engajar ainda. E daí outra habilidade, né, que o autodidatismo ou
outra dimensão do bem-estar subjetivo que o autodidatismo promove são as relações, né? Aí você pode pensar, poxa, como que um autodidata, né, um lobo solitário vai ter relações positivas, né? Me parece que hoje em dia, como eu comentei, você não aprende 100% sozinho. Você pode sim participar de comunidades de outros autodidatas que estejam aprendendo a mesma habilidade que você. Vamos supor que você quer aprender lá programação de algum software ou mexer em algum programa de computador. Você pode participar de fóruns ou próprias comunidades no YouTube, canais, etc, que as pessoas falam entre si. Então você pode trocar ideias com outras pessoas que estejam aprendendo a mesma coisa. Então pode sim promover, né, o autodidatismo pode promover o aumento dessa dimensão de relações de qualidade para a tua vida. E pessoas que vivem em relações de qualidade são mais felizes, experimentam um bem-estar subjetivo maior do que aquelas que não têm relações de qualidade na sua vida. Não é a quantidade que importa, mas a qualidade, né? Então o autodidatismo, mesmo sendo alto, né, sendo sozinho, vamos dizer assim, existe essa possibilidade de você trocar informações aí. Por exemplo, você pode sempre entrar em contato comigo ou com outros professores aí do nosso instituto pelas plataformas e cursos online, né, ou mesmo outras redes sociais, tá? Outra habilidade que eu tenho, outra dimensão, perdão, do bem-estar subjetivo aí, né, da psicologia positiva que o autodidatismo promove é o sentido de significado, que no inglês é o M, né? Então é o PERMA, porque M é meaning. Então, de novo, aqui a gente está falando de propósito. Então, o significado, aquilo que você quer aprender para você é importante. Por quê? Então, quando você aprende, domina uma habilidade e aplica o conhecimento ou aplica aquela habilidade que é importante, que te dá propósito, né? Você tem um sentimento de que aquilo é relevante para a tua vida. Você olha e percebe que o que você está fazendo, a forma como você está ocupando o teu tempo é gratificante, é importante para você. Como assim? Foi o exemplo que eu dei lá no começo da aula, né? Em vez de chegar em casa e aprender, em vez de chegar em casa e ao invés de estudar, você vai lá e fica assistindo Netflix, você pode depois se sentir culpado, né? Porque aquilo que você ficou fazendo não tem tanto propósito, né? Eu só estou jogando meu tempo fora, o que eu estou fazendo com a minha vida? Ao passo que se você tiver esse hábito do autodidatismo de pelo menos algumas horinhas, alguns momentos na semana, você conseguir aprender coisas que são importantes para você e aplicar esses conhecimentos na tua vida, né? De forma aí contínua, isso aumenta o teu sentimento, né? Ou aumenta essa dimensão de propósito na tua vida. Você sente que você está ocupando o teu tempo e fazendo coisas significativas para você. E isso aumenta o bem-estar subjetivo também. É uma das dimensões em que muitas pessoas hoje têm realmente dificuldade em entender. As pessoas têm tanto problema em troca de carreira, não se sentem satisfeitas no trabalho, ou mesmo nas relações, até casamentos aí, porque sentem que o que elas fazem não faz sentido para elas, não tem um meaning, né? Não tem um propósito maior. Então o autodidatismo, quando bem feito, bem executado, pode até trabalhar nesse sentido de aumentar o propósito, ou esse sentimento de propósito com as coisas da vida, e sentir que você está caminhando e está aplicando o teu tempo em coisas que são importantes para você. Tá? E por fim, né, a dimensão do bem-estar subjetivo, o PERMA, é o achievement, né? A lá no inglês, né? Porque pra gente seria, como é que eu poderia dizer assim, a conquista, né? A conquista das coisas. Então, pessoas que sentem que estão no domínio da situação experimentam um bem-estar subjetivo maior, tem uma qualidade de vida mais aumentada. Então, o achievement é assim, poxa, eu tentei aprender a tocar violão, aprender a cantar, por exemplo, e foi difícil, eu batalhei, teve dias em que eu desisti, não foi fácil, mas daí eu lembrei de todas aquelas questões lá do propósito, de ser importante para mim. Várias vezes eu entrei aqui, né, tive um engajamento com as aulas que eu estava fazendo e consegui. Efetivamente, cheguei no meu objetivo e aprendi a tocar violão, por exemplo. E hoje eu consigo tocar as músicas que eu gostava, que eu gosto. Aí você olha para trás e pensa, poxa, realmente foi muito bom. Eu alcancei, eu atingi coisas importantes para mim. Então, pessoas que experimentam esse sentimento aqui de achievement, né, de conquista em relação às dificuldades da vida e aquilo que elas se propõem a fazer, tendem a ter um bem-estar subjetivo maior, ou seja, uma qualidade de vida percebida muito maior. E isso o autodidatismo promove também. Então, veja, perceba que você ser autodidata pode, né, ter a possibilidade de te promover todas as dimensões, ou trabalhar no sentido de progresso de todas as dimensões de bem-estar subjetivo postuladas ali pela psicologia, né? Você consegue trabalhar e, na verdade, algumas delas a gente vai até usar como ferramentas, como armas para ser um autodidata melhor e conseguir desenvolver esse hábito aí. Eu acho assim importantíssimo, acho assim, na verdade interessantíssimo que a gente consiga enxergar isso, porque no meu entender
o autodidatismo é uma habilidade, um hábito, né, alguma coisa assim que aprender a aprender, então é algo que só traz benefícios para a nossa vida e não é tão ensinado, né? Então é importantíssimo. Eu fico feliz que você esteja fazendo esse curso, né, se interessando por isso, porque tenho certeza que você vai experimentar uma qualidade de vida e um bem-estar subjetivo maior. Depois de aplicar esses conceitos, essas técnicas aí, né, que a gente vai ver ao longo do curso. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, né, para tentar capturar tudo que eu falei agora aqui nesse trecho da aula. Você já se sentiu mais energizado após realizar uma tarefa difícil do que você estava antes, né? Então eu já cansei de ir para o trabalho, por exemplo, vou dar uma aula na universidade, por exemplo, e eu estou indo meio desanimado. Poxa, ter que trabalhar, que preguiça, não estava muito afim. E daí a aula é boa, os alunos se interessam, eu sinto, né, que eu consegui fazer os alunos refletirem e passar o conhecimento para frente. Poxa, eu volto para casa depois do expediente, veja, depois de trabalhar, eu volto para casa muito mais feliz, muito mais energizado, muito mais satisfeito do que eu estava quando eu fui trabalhar. Então, para que o autodidatismo seja duradouro e seja realmente promova essas dimensões do bem-estar subjetivo e promova aumento das dimensões PERMA, me parece que nós temos que focar em que o processo dê essa energia pra gente. Então, você vai ficar lá 2 horas, por exemplo, estudando num belo dia, você tem que terminar essas 2 horas e olhar para trás e pensar assim, poxa, foi bacana, eu aprendi um monte de coisa, foi legal, consegui pôr em prática, e não assim, nossa, fiquei 2 horas, que saco, né? Meu Deus, foi terrível, não quero mais fazer isso. Então, a gente tem que ser criativo, e uma das técnicas do autodidatismo é justamente de aprendizado ativo, vou falar sobre ela na próxima aula já, é justamente aí pensando em como transformar a experiência de aprender por conta própria em algo prazeroso para aumentar as nossas dimensões de bem-estar subjetivas, nossas dimensões PERMA, então, de qualidade de vida, certo?